Olha aí, pessoal, o STF vai retomar o julgamento a respeito da correção do FGTS, que, como bem sabemos, é um ativo que não rende absolutamente nada, leva uma surra da poupança que já não vale nada também, né? Então, no dia 12 de junho, se tudo correr como planejado, o Supremo Tribunal Federal vai retomar essa discussão, esse debate, que é muito importante, é claro, para os trabalhadores que têm um dinheiro sequestrado nessa besteira chamada FGTS, mas para o governo Lula, que pode ter que arcar com uma bomba fiscal por conta disso aqui, que talvez realmente, a depender do que os ministros do STF decidam, pode fazer o governo desabar por completo, o orçamento ir para o saco. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, esse debate aqui, essa ação direta de constitucionalidade 5.090, já está rolando há algum tempo, né? Aliás, há bastante tempo, e a verdade, né? Vamos ver aqui, ó, esse julgamento começou lá em 2023 e ficou meio que cozinhando durante esse tempo em banho-maria, agora vai ser retomado, né? Qual que é o ponto colocado aqui? A correção dos valores do FGTS. Você sabe, se você tem carteira assinada, a empresa é obrigada a pagar 8% do seu salário, da sua remuneração total, a título de FGTS, que é o tal do Fundo de Garantia, uma poupança forçada para o trabalhador, no caso dele vir a perder o emprego e tudo mais. E a verdade é que isso é um custo em cima da folha de pagamento que é retirado do salário do trabalhador. A empresa pega, faz uma planilha com todos os gastos, calcula quanto que ela pode pagar e chega ao salário do funcionário a partir daí. Todos esses penduricalhos e esses custos trabalhistas apenas fazem com que o salário do brasileiro seja menor, porque tem um monte de coisas encarecendo essa questão e o FGTS não passa disso, né? Só que ele tem um agravante de ser uma poupança forçada que faz o trabalhador perder dinheiro. Porque para pensar, se o FGTS sai do salário do trabalhador, porque a empresa deixa de pagar ao trabalhador aquele valor para colocar numa conta gerida pela Caixa Econômica, né? Então isso faz parte do salário do trabalhador, ele só não tem acesso a isso, pelo menos não de forma imediata. Só que, atualmente, o FGTS rende 3% ao ano, mas a TR, que é a taxa de referência, taxa referencial, né? Acontece, né? Quanto que isso aqui significa? Olha só o tamanho desse buraco aqui, né? A poupança, que não rende nada, é uma mixaria, rende 6,17% ao ano, mas a taxa referencial, ou seja, o acréscimo aqui junto à TR do FGTS é menor do que a metade do acréscimo da poupança, não rende absolutamente nada. Então o trabalhador está perdendo dinheiro nessa história, obrigado a ter parte do seu salário guardado ali de forma forçada, de forma impositiva, num investimento, entre muitas aspas, que não rende absolutamente nada, leva a pau até da poupança. Então, o que foi pedido aí nessa história, né, é que essa TR, essa taxa referencial, fosse substituída por outro índice, por exemplo aqui, o índice de inflação como o INPC ou IPCA-E, né? Então, outro índice, um índice alternativo que conferisse ao FGTS um rendimento melhor, um rendimento menos sofrível, pelo menos aí, né? É claro que isso aqui é uma coisa evidente. O governo está sequestrando o dinheiro do trabalhador e está fazendo esse dinheiro encolher ao longo do tempo, sendo que o governo usufrui dessa grana, dessa montanha de dinheiro, para fazer financiamento imobiliário, emprestar dinheiro para empresários amigos do rei por meio do FI e FGTS, enfim. O governo deita e rola nessa história desse montante total dos trabalhadores brasileiros depositado aí a título de FGTS. Inclusive é por isso que o governo quer acabar com o saque aniversário do FGTS, porque muita gente está limpando a sua conta por conta dessa modalidade aí, né? Então, qual que é o problema nessa história aqui
até esse momento. O pedido aqui faz todo sentido, ele é mais do que razoável, é necessário, é um absurdo que isso não esteja vigorando ainda. Qual que é o problema? O problema é que isso representa um custo para o governo federal. Por quê? Porque ele é o gestor do FGTS e ele tem que remunerar esse dinheiro que está guardado ali. Ou seja, ele tem que fazer, para justificar um índice maior de remuneração, ele tem que ser um gestor melhor. Hoje ele pode simplesmente botar isso aqui num CDB de qualquer banco do mundo, aí da própria Caixa Econômica, que isso vai render mais do que ele paga para o trabalhador. Então ele tem um spread ali, certamente tem um spread em cima desse FGTS aí. O que acontece? Se o valor do rendimento subir, o governo vai ter que remunerar mais essas contas do FGTS, o que vai ser um desafio enorme para os cofres públicos neste momento, né? De quanto que nós estamos falando aqui, tem alguns pontos que estão sendo levados em conta nessa ação aí direta de constitucionalidade. O que está sendo pedido é a revisão disso desde 1999, que é quando começou essa palhaçada de taxa referencial aí, né? Então, tem um cálculo aqui que se inicia lá em 99, né, que é 99 até o presente aí, e tem um valor que mudou depois de 2012 também e tudo mais, ou seja, tem que fazer um cálculo para se chegar a essa estimativa. O que a União calculou é que se essa revisão for concedida da forma geral, da forma total, pelo menos para cobrir a inflação, o impacto nas contas públicas da União seria de 661 bilhões de reais, né? Fora um desembolso adicional, acredito que mensal, não sei, anual, de 8,6 bilhões de reais para cobrir o valor de fato da nova taxa de atualização de correção do FGTS aqui, né? Então, o que acontece? Esse julgamento começou lá atrás, mas ele foi paralisado porque o Cristiano Zanin pediu vistas, né? Óbvio que ele ia pedir vistas, é uma coisa que impacta bastante o governo Lula, e como ele é um advogado do PT, a gente sabe disso, ele tá lá para fazer a vontade do Lula, deu uma segurada nesse processo, então, por conta dessa necessidade de fazer as contas e costurar um acordo nesse sentido, que é bem provável que aconteça, e aqui eu já dou a minha opinião a respeito do futuro dessa história. Para mim, vai prevalecer a ideia do Luiz Roberto Barroso, que é o relator desse projeto aí, né? Qual que é a ideia dele a esse respeito? Que o governo comece a pagar, sim, essa remuneração pelo menos igual à da poupança, essa é a proposta dele, não seguir a inflação nem nada disso, mas seguir aqui pelo menos a remuneração da poupança, ou seja, 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, né? Mas sem fazer a revisão do valor anterior, porque isso seria um impacto gigantesco, com certeza, né? Então ele fala aqui o seguinte, né? Que não existe, o Barroso, não existe direito constitucional a essa correção monetária para repor a inflação, mas o modelo atual não é razoável. Então, a proposta dele aqui é uma solução de conciliação. Se revisar todo o valor lá de trás até aqui, o governo vai quebrar. Não tem como repor esse valor todo. A ideia é melhorar o cenário daqui para frente, né? É claro que o governo não quer isso. O Partido dos Trabalhadores não quer o trabalhador com mais dinheiro, né? A proposta aqui apresentada pela Advocacia Geral da União, né, é manter a correção atual e incluir aqui a distribuição obrigatória dos lucros, né? Então, de acordo aqui com o governo, né, lá em 2017, na época do Michel Temer, começou a ser realizada a distribuição anual dos lucros do FGTS, isso incrementou as contas dos trabalhadores, né? Então, de lá para cá isso tem acontecido, e em 2023 a Caixa distribuiu praticamente o lucro todo do FGTS, 12,7 bilhões de reais, né? Então, a proposta da AGU é manter isso aí, manter o que já existe, não tem ganho nenhum atual para o trabalhador dessa forma aqui, né? Então, o próprio Mário Avelino, né, que é presidente do Instituto FGTS aí, ele defendeu uma decisão definitiva para essa situação, falou que apenas neste ano, né, apenas de 1º de janeiro
Até agora, até considerando o mês de maio, que já fechou, já temos essas competências, inclusive grande parte das informações de maio já prestadas pelas empresas, né? Com essa diferença da taxa referencial para o INPC, o trabalhador brasileiro perdeu 38 bilhões de reais, uma coisa absurda. E nas contas dele, na verdade, a diferença não é dos 661 bilhões, mas de 804 bilhões de reais, é claro, se fosse usado esse parâmetro aqui do INPC, né? Então, de forma geral, eu acredito que isso aí vai avançar no sentido de haver uma correção, a não ser que o governo costure um acordo muito interessante com o STF, porque realmente o FGTS é um absurdo e é uma coisa quase escandalosa neste momento aqui, né? Mas provavelmente a ideia do Barroso vai prevalecer e nós teremos uma solução de conciliação, sem obrigar o governo a repor valores perdidos lá de trás, mas obrigando o governo a repor pelo menos a inflação ou pelo menos o valor da poupança daqui para frente. Vamos ver a partir de 12 de junho como esse debate, esse julgamento vai seguir. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.